Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Estavam com saudade? Vamos começar o programa Primavera-Verão. Fiquem sintonizados no programa Cidade Brasil, que está começando agora. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, convidei o professor Ângelo Soares, professor da UCAM, que fez e faz uma pesquisa super interessante sobre assédio no trabalho. Professor, seja bem-vindo ao programa Cidade Brasil. Prazer é meu. Obrigado. Explica para os nossos telespectadores o que consiste essa pesquisa, que eu acho super importante, sobre o assédio no trabalho. Assédio moral no trabalho se faz por pequenos gestos. É um processo de eliminação de pessoas que incomodam. E não é que incomodam porque sejam incompetentes, às vezes incomodam porque são muito competentes. Então, como você não pode demitir a pessoa, ou você não tem o poder para demiti-la, você vai tornar a vida dessa pessoa um inferno. Então, o assédio moral é esse processo feito de pequenos gestos, é um processo de eliminação, destrutor, que quando a gente olha esses pequenos gestos, a gente pode pensar que não é tão grave assim, mas a repetição e a sinergia desses gestos acabam por psicologicamente quebrar a pessoa. Como surgiu a ideia de fazer uma pesquisa sobre o assédio? Isso remonta em 96. Eu estava fazendo uma pesquisa de pós-doutorado com caixas de supermercados que estavam doentes, reconhecidamente doentes pela CSST. E foi lá que eu encontrei a primeira pessoa que tinha sido assediada moralmente. E eu achei que era um tipo de violência extremamente importante e muito sutil. Então eu achei que seria um bom assunto de pesquisa e eu comecei a fazer os meus projetos a partir de 96 até hoje sobre essa questão. E a gente vê que a cada dia os meios de comunicação falam sobre essa questão, estão sempre fazendo publicidades sobre a questão do assédio. Aí eu me pergunto, nessa nossa sociedade que está cada vez mais evoluída, nós ainda encontramos casos de assédio? Explica pra gente. Infelizmente, a gente encontra cada vez mais, porque não é uma questão individual. Isso que as pessoas, muitas vezes, elas têm essa tendência, né, de individualizar o problema, achar que é uma coisa de uma pessoa ruim com uma pessoa que é uma vítima. E, na verdade, são modos de gestão, modelos de gestão, modos de organizar o trabalho das pessoas que catalisam esses comportamentos. Então, infelizmente, esses comportamentos estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, que seja aqui no Quebec, na França, no Brasil, é uma questão realmente muito mais associada à organização do trabalho do que aos indivíduos. E a gente tem visto que existe um aumento, né, muito grande. E se nós, de uma certa forma, pegássemos todas as formas de assédio, que são, imagino que são várias, qual seria a forma estatisticamente mais comum? A gente não tem esse tipo de estatística e não há uma maneira comum. E também isso faz com que o assédio moral seja mais pernicioso. Porque se a gente tivesse um único gesto, uma única maneira, seria mais fácil para o indivíduo, primeiro, se adaptar, encontrar mecanismos para poder se adaptar a essa situação, ou que a gente mesmo pudesse prevenir de uma maneira organizacional. O que faz do assédio moral um impacto muito mais negativo é que ele pode adotar vários tipos de comportamento. Então, hoje eu posso te humilhar diante aos seus colegas de trabalho, mas amanhã eu posso ser muito gentil com você. Então, varia. Depois, né? Exatamente, tem uma variação. Então, isso não permite que as pessoas se adaptem ou encontrem estratégias de adaptação possíveis para enfrentar essa violência. Assunto muito interessante. Mas logo depois, vamos agora à nossa pequena pausa, nós vamos voltar com mais entrevista com o professor Ângelo Soares aqui no programa Cidade Brasil.
De volta ao programa Cidade Brasil, uma entrevista super interessante sobre o assédio moral no trabalho. Para isso, o professor Ângelo Soares está aqui conosco. Professor, questão imigração e assédio no trabalho. Explica para a gente. Existem as violências no trabalho, elas nunca se dão de uma maneira única, né? Então, muitas vezes, como tem legislação contra o assédio moral no trabalho aqui no Quebec, também tem legislações contra a discriminação contra imigrantes. O problema é que, muitas vezes, como demonstrar o assédio moral é mais difícil, as pessoas acabam sendo assediadas moralmente por questões de raça e etnia, então, imigrantes. Então, eu encontrei várias pessoas que são imigrantes, mas que vivem assédio moral no trabalho, porque não podem ser discriminados, né? Porque você tem uma maneira muito mais... É mais fácil você demonstrar que você está sendo discriminado por conta da sua... por ser imigrante. Então, essas formas de violência, elas sempre vêm muito associadas intrinsecamente juntas. Então, isso acontece. É o que eu falo sempre que é o 2 por 1. Você não pode ser assediado sexualmente, aí você passa a assediar moralmente. Você não pode discriminar a pessoa porque ela é imigrante, você começa, então, a assediá-la moralmente para fazer com que ela saia do trabalho, né? Existe muita ligação entre o assédio moral no trabalho e os casos de suicídio? Com certeza existem. Eu demonstrei já numa pesquisa que existe uma correlação entre assédio moral no trabalho e os pensamentos de suicídio. Obviamente, quem pensa em se suicidar não é necessariamente, não vai passar vai chegar até o fato de se suicidar, mas é fato também que todo mundo que se suicida pensou. Então, estudar os pensamentos de suicídio, ele é interessante porque a gente permite que a gente haja na prevenção logo quando começa o processo. E existe uma correlação, infelizmente, entre assédio moral e pensamentos de suicídio. E muitos casos de suicídio no trabalho por conta de terem vivido assédio moral. E se de repente, nesse exato momento, tiver algum telespectador ou telespectadora que está nos ouvindo e acha que está passando por uma questão de assédio moral no trabalho, o que essa pessoa, qual é o meio que ela tem para buscar ajuda? Olha, é uma pergunta importante e é o seguinte: primeiro, não pense que isso faz parte do trabalho. Não faz parte do trabalho. Você é protegido aqui no Quebec por uma lei que proíbe o assédio moral no trabalho. A legislação federal também hoje com relação ao assédio moral no trabalho. Então, existem recursos. Eu diria para a pessoa, a primeira coisa a fazer é, se for sindicalizada, procurar o sindicato. Se você não é sindicalizado, você também tem consciência que existem grupos comunitários como o Bas de l'Échelle, Gay East, e que dão um suporte importante para pessoas que vivem assédio moral no trabalho. E escreva, faça um diário, escreva todo dia o que está acontecendo. Isso vai te ajudar a pedir ajuda, a que outras pessoas possam te ajudar. Então, escreva. Não pense se é assédio ou não. Escreva o que aconteceu, o que você viveu, como você sentiu, o que você sentiu e como você respondeu. Veja se houve testemunhas. Anote isso num diário, mas de uma maneira muito sistemática e não tire, por exemplo, numa agenda onde você não possa colocar ou tirar páginas. E não faça rasuras, quer dizer, não acrescente nada. Se hoje, né, você lembra de alguma coisa que aconteceu no dia 1º de fevereiro, não vá no dia 1º de fevereiro e mude. Hoje você escreve, no dia 1º de fevereiro, eu me lembro que isso também aconteceu. Porque esse documento ele pode ter uma certa credibilidade e ser usado no tribunal para te ajudar a aprovar o teu caso de assédio moral no trabalho. O importante é saber
que você tem ajuda e onde procurar. Sem dúvida. E não tenha vergonha, não pense que isso acontece só com fracos. Não é verdade. Acontece com todo mundo. Ninguém está protegido de sofrer assédio moral no trabalho. O importante é não sofrer em silêncio, pedir ajuda e compreender que esses gestos muitas vezes podem parecer banais, mas que a sinergia e a dinâmica e a repetição podem influenciar muito negativamente a sua saúde mental. Professor Ângelo Soares, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que nós esclarecemos muitas dúvidas para os nossos telespectadores. O programa Cidade Brasil está sempre de braços abertos a vos receber. Obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade. Vamos a uma pausa comercial e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, recebi nada mais nada menos que uma pessoa muito especial. Cantor, compositor, violinista, arranjador, Isaac Neto. Seja bem-vindo, Isaac. Prazer, Hamilton. Obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande te receber aqui no programa. Obrigado. Isaac, estou vendo toda uma bagagem cultural, musical, né, que você tem. Como foi que o teu despertar para a música? Conta pra gente. Hamilton, desde cedo eu já sempre gostei, né? Porque em casa, o ambiente de casa era sempre contaminado com música por causa da minha mãe e também no bairro que a gente morava, né? Música em todo lugar. E aí foi São Luís, Maranhão, minha cidade, é uma cidade muito rica culturalmente, tem muita informação musical que circula, então fui crescendo ali, ouvindo essas coisas, fui me interessando para tocar violão também no começo, porque meu avô toca violão, ainda está vivo, né? E toca um violão, as músicas de boemia, né? Com os baixos e tudo. E aí eu ouvindo aquilo, aí com 14 anos eu comecei, né? Comecei com aquele interesse de uma vontade de tocar violão, de aprender. Eu ficava olhando aquelas pessoas tocando e queria também tocar, né? E foi assim o início, né? A base, bem despretensiosamente e com amor, né? Com vontade de aprender. Então isso tudo foi realmente influência familiar, digamos assim. Aí a gente esquece um pouco da fase do começo, família, as primeiras partituras, né? Como é que começou o despertar Isaac Neto, cantor profissional? Aí foi devagarzinho, né? Porque eu lá em São Luís eu via, tem muita gente fazendo música, né? E muita gente talentoso. E eu venho de uma geração que teve sorte também, né? Porque a gente teve acesso a escutar muitas coisas assim boas em São Luís, grandes artistas. Eu escutando aquilo lá, e também não só de lá, né? Claro que a gente também escutava, eu escutei muita coisa de fora também. Escutei, quer dizer, música internacional, e tudo isso também entrava no pacote, né? Eu falo assim um pouco de São Luís porque foi assim a base mesmo sólida vem de lá. E eu queria, como eu te falei, negócio do violão, eu queria tocar como eu via as pessoas tocando, né? As pessoas que eu achava, que eu me identificava, que eu gostava. E aí foi começando naturalmente assim. Eu comecei a querer compor também, né? Fazer as minhas músicas. Aí eu fazia, né? As primeiras músicas assim. Eu lembro que eram músicas muito assim ingênuas e tal, mas eu ia desenvolvendo e aprendendo e gostava. Depois de um tempo, sabe, ficava fazendo. E comecei, quando chegou uns 20 anos, eu decidi de começar a tocar. Aí à noite, né, foi o início assim, tocando nos bares. Aí eu fui começando a ser profissional assim da música, né? E quando surgiu a oportunidade da primeira gravação? Porque todo artista, ele sempre tem aquela fase preparatória e chega a oportunidade do primeiro trabalho. Quando foi que surgiu? Olha, eu fui tocar, inclusive foi na época que eu conheci a minha esposa, Miriam, né? Ela estava em São Luís. Eu fui participar de um festival. Que também é música. É uma excelente musicista, toca flauta, piano, né? E me ajuda muito, assim. Todos esses anos que a gente está junto, ela tem sido, assim, fundamental. Uma companheira, assim, que eu tenho muito a agradecer, né? Por ter tido a chance de estar com ela. Então, eu fui para um festival no interior do Maranhão e aí nesse festival eu encontrei uma turma de músicos, gente muito boa, né? Que estão aí até hoje também trabalhando. Uns saíram do Maranhão, estão no sul do país, tocando. E ali naquele momento ali, encontrando essas pessoas, aconteceu de
um movimento na época, isso foi em 2002, que se chamou Festiveiros. E aí, então, nesses festivais, tinham vários compositores que se reuniram para fazer uma coletânea, um disco, né? Com a Lei Rouanet, que incentivou lá o projeto. Finalmente, o projeto nem sei nem se saiu oficialmente. Mas ali foi a primeira gravação. Em 2003, eu entrei no estúdio a primeira vez para gravar uma música minha, né? Que se chama No Batuque do Tambor. Aí foi a primeira experiência, assim, de estúdio. E aí também foi bem legal, porque eu já estava com aquela vontade de seguir esse caminho. Familiarizado mesmo, né? Eu tava nervoso, né? Super. Primeira vez no estúdio, aquela emoção, né? Tu vê músicos experientes. Eu gravei com o percussionista Erivaldo Gomes, que é um nome muito importante da percussão maranhense, né? O Marcos Lussaray gravou guitarras, né? E quer dizer, tinha uma turma de músicos bons, eu estava ali no meio, né? Aprendendo, e foi o primeiro contato. Ali eu comecei, né? Com essa história de compor. Eu estou sabendo que você está lançando um novo trabalho aqui no Canadá. Fala um pouquinho para a gente, porque a gente vai daqui a pouco ter uma pausa, vamos ouvir um pouco do seu trabalho, mas introduz para a gente como foi. Finalmente, depois, estou 7 anos aqui, né, Hamilton? A gente já se conhece já esse tempo todo. E durante esse período todo eu fiquei planejando um CD, que finalmente agora tá pronto aqui, né? Inclusive está aqui para você. Isso aqui eu até quero que esteja uma dedicatória, uma assinatura, claro, obviamente. Vou fazer isso. É super importante, com muito prazer, muito obrado. Mas Meu quelê. Meu quelê. O que quer dizer quelê? Olha, tem vários significados quelê, né? É uma palavra de origem afro-brasileira, né? E ela Meu quelê. Pode ser um colar, pode ser um orixá, né? Tem várias denominações. No disco, na música, ela tem uma denominação meio infantil, né? É como uma criança. Isaac, já que nós estamos justamente falando do teu trabalho, vamos agora mostrar um pouco do teu trabalho para os nossos telespectadores. Vamos agora ouvir Isaac Neto, logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Eu ontem fui andando na beira do mar, sentindo aquele vento do bom. O bom é que é de graça e não tem que pagar. Melhor é que ainda posso sonhar. Eu fui andando ontem na beira do mar, ouvindo em silêncio os sons da vida que passeia em todo lugar. Surpresa sempre há de chegar. Eu ontem fui pensando na tristeza, na alegria e nas coisas que não têm explicação. No fundo da memória, um perfume, uma lembrança, um segundo que não volta mais não. Eu ontem fui andando na beira do mar, sentindo aquele vento do bom. O bom é que é de graça e não tem que pagar. Melhor é que ainda posso sonhar. Eu fui andando ontem na beira do mar, ouvindo em silêncio os sons da vida. Isaac, conta pra gente um pouco desse teu novo trabalho, que é Meu Quelê, que eu acabei de ganhar, saindo do forno, tá quentinho ainda aqui, ó. Tá quentinho. Hamilton, esse trabalho eu tô super, super feliz, assim, uma realização. Então, tu sabe, quando a gente consegue realizar alguma coisa que a gente tem vontade e como a gente pensou e sonhou, é uma vitória, né? Então, esse disco eu fiz com um percussionista brasileiro em Nova York, o Rogério Boccato. Tem a participação da Anne Boccato também, que deu um suporte muito, muito legal nas vozes, cantou comigo algumas músicas. Tem a participação da Bia Krieger também, que foi maravilhosa. A Bia, a gente já conhece, é um nome muito importante e aceitou cantar uma música comigo. Fiquei super feliz também com o resultado. E tem a participação da Amina Mezaache, que é uma flautista francesa que está em Paris, e a gente se encontrou aqui em Montreal. Então foi
foi muito legal poder dividir esse disco com essas pessoas que eu havia escolhido para esse projeto, né? E foi um projeto, como eu te falei, né? Demorado, porque eu passei esses anos todos trabalhando, né? Acho que com certeza vai lapidando ter as um músicas. resultado, realmente. Quando tudo que é demorado, vem com resultado positivo. Eu estou vendo aqui, tinha que ser realmente demorado, Isaac. Todas as composições, todas as músicas, composições suas. Todas as composições minhas. Vale lembrar também, para não esquecer também, a Ana Teixeira, que assina 4 músicas que são nesse disco comigo. A Ana é uma letrista maravilhosa. Aliás, não só letrista, ela é compositora, melodista, tudo. É minha parceira irmã, que está em São Luís. E temos várias músicas juntos. E escolhi 4 nossas para esse disco, que são músicas que eu adoro, né? Meu Quelê, inclusive, a música título do disco é a parceria com a Ana Teixeira. E explica pra gente o que teu disco, a musicalidade explora. Qual é a característica principal do teu disco, desse teu trabalho? Eu procurei fazer um trabalho muito o mais próximo do que ele é de verdade em relação a mim como compositor. Ou seja, o violão tá ali, eu toco da maneira como eu toco Que é uma característica aqui. sua. Assim, e a relação com a voz, da maneira que eu toco, eu fiz as afinações todas, modifiquei as afinações para ajustar para minha voz, porque eu queria minha voz um pouco mais confortável assim para cantar as músicas, e queria uma coisa assim crua mesmo, assim, sabe? A coisa do compositor, esse universo mais íntimo, né, do voz e violão. E o Rogério assim foi fundamental, porque quando eu convidei ele, eu já tinha visto ele tocar aqui em Montreal 2 vezes, então eu via a maneira como ele tocava as percussões. Para mim eu achei aquilo genial, né? Porque ele tem uma maneira muito orgânica também, minimalista, né? Uma coisa do silêncio que ele explora e aquilo vai no momento certo. E aí eu acho que, na minha cabeça, quando eu ouvi aquilo, eu disse, poxa, isso vai funcionar muito com o que eu estou pensando. E eu acho que eu estava certo, porque no resultado final eu fiquei super feliz. Eu acho que daqui a 10 anos eu vou poder voltar a ouvir esse disco, ele vai envelhecer bem, né? Porque... Vamos explorar um pouquinho mais. Vamos buscar um pouquinho mais. Por exemplo, ainda não escutei o seu trabalho, tá? Você buscou inspirações também no seu Maranhão? Claro. O Maranhão está sempre dentro de mim, até uma coisa difícil de... muita coisa no Maranhão. É difícil de falar, até de citar nomes, porque é tanta coisa. Mas tem um violonista, por exemplo, no Maranhão. Mas essa tua busca, obviamente a gente sempre busca coisas da nossa infância, das nossas raízes, né? Isso é normal. O que você tem, digamos assim, de maranhês dentro desse teu trabalho? Olha, eu tenho tudo. Eu tenho o Bumba Meu Boi, eu tenho o tambor de crioula. Tá vendo? Eu tenho participações de que é muito forte, né? O Bumba Meu Boi é muito forte no Maranhão. É muito forte. É uma cultura muito forte. É muito muito grande. Existe muita coisa acontecendo, né? Eu já tá mais de 3 anos que eu não vou a São Luís. Então, a última vez que eu fui, a cena já estava muita coisa acontecendo, muita gente produzindo música, um negócio maravilhoso. Agora tem um violonista que é uma influência muito forte para mim, do meu estado, que é o Erasmo de Bel, que é um amigo e uma influência muito grande. Então, até a minha maneira de tocar também vem um pouco dessa escola. E de outros grandes violonistas. São influências? E vem também de outros, como vem de Geraldo Azevedo, vem de João Gilberto, vem de Gil, vem de toda essa coisa que a gente ouve. Quando eu tento compor no violão e fazer as coisas, eu sempre procuro também. Eu acho que a gente acaba colocando um pouco, né, dessas coisas, desses grandes artistas. E eu sempre costumo dizer que esses são ingredientes muito importantes, porque você acaba, digamos, se inspirando a fazer. Eu tentei, assim, fazer a coisa da forma também que eu queria, né? Ou seja, misturar todas essas coisas, as influências que a gente ouve, e tentar fazer uma coisa que me representasse o melhor possível, né? Claro. Com a minha personalidade, com a maneira aquilo que eu me identifico e que eu gosto de fazer. Eu acho que o disco é um bom départ, né? Um bom começo de trabalho. Eu espero que realmente ele ganhe aí mundo, asas, e as pessoas possam curtir e gostar, né? É o que eu desejo. Isaac, previsão de lançamento oficial do disco? Bom, eu tenho a distribuidora, né, a Select, que vai distribuir o disco no Canadá inteiro e vai fazer uma distribuição mundial digital, né? Então, ela vai estar no iTunes disponível, né, para qualquer pessoa do planeta que quiser comprar vai estar lá. E o lançamento oficial é no dia 21 de abril. Então, ele vai estar nas lojas no Canadá.
Nesse momento já tem uma pré-venda na Archambault, então aqueles que estão interessados já podem ir lá e fazer sabe, comprar e receber o disco, obviamente, né, depois do dia 21. Previsão de show? Olha, adoraria fazer um show logo o mais cedo possível, né? Eu estava te falando em off aqui, o Rogério está vindo para fazer um show em Toronto. E eu estava sonhando em fazer esse show com ele, porque acho que teria tudo a ver, né? Porque foi ele quem tocou no disco. E a gente está tentando organizar alguma coisa para o dia 6 de maio. Então eu não posso confirmar, mas qualquer novidade... Deixe-nos informados. Exatamente. Né? A produção do Cidade Brasil. Eu queria te agradecer por ter vindo ao nosso programa, agradecer pelo presente, né? E continue com esse teu trabalho maravilhoso, com essas suas inspirações maranhenses. Eu aqui queria te agradecer, Hamilton, pelo convite generosíssimo e por essa sua maravilhosa energia boa, né? Sempre que eu te vejo, é sempre aquela coisa gostosa. Volte Obrigado. sempre. Obrigado por ter vindo. Terminamos mais um programa Cidade Brasil. Gostaram? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo programa aqui na ICI Televisão.